Capítulo 2, de 8 a 9, e nós vamos falar sobre o Senhor e a sua igreja. Agora, uma carta direcionada à igreja que estava na cidade de Esmirna, e eu coloquei aqui fiéis até a morte. Apocalipse, capítulo 2, de 8 a 11, e assim diz a palavra. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Até aí, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite. Fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. O Senhor e a sua igreja. Carta à igreja de Esmirna. Fiéis até a morte. Esmirna era uma cidade muito rica, cidade portuária que ficava no que é hoje a atual Turquia. Ali tinha uma igreja muito forte, mas ficou pobre por causa da perseguição. O Senhor encoraja aquela igreja perseguida a permanecer fiel. Mesmo diante da dor, do saque, da pobreza e da morte, a igreja deve se manter fiel. O Senhor promete recompensa através, aliás, recompensas eternas aos fiéis. Essa mesma mensagem, meus irmãos, enviada à igreja de Esmirna, é uma mensagem atual para hoje. Vivemos hoje ainda ondas de ataques ao evangelho em muitos países mundo afora. Muitos hoje vivem sob pressão, medo, escassez e ataques espirituais. Jesus nos chama à fidelidade acima das circunstâncias. E eu gostaria que nós analisássemos agora o texto para que nós pudéssemos compreender melhor a riqueza da palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. O título, mais uma vez, o Senhor e a sua igreja, carta à igreja de Esmirna, fiéis até a morte. Nós estudamos aqui, na última mensagem, baseada neste mesmo livro, Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7, estudamos a primeira carta que foi enviada, porque o Senhor enviou 7 cartas, mandou que João enviasse 7 cartas. A primeira foi a igreja de Éfeso. E nós estudamos na ocasião, o Senhor conhece a sua igreja, o Senhor repreende a sua igreja, o Senhor diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, o Senhor repreendeu aquela igreja porque estava vivendo uma frieza espiritual, não orava mais, não lia mais a Bíblia e faltava muito aos cultos. Isso é frieza espiritual e o Senhor repreende aquela igreja para que volte ao primeiro amor. E o Senhor dá novas oportunidades para que a igreja volte ao primeiro amor. O Senhor reconhece as virtudes daquela igreja e também o Senhor faz promessas ao seu povo, faz promessa à sua igreja. Vamos então entrar no texto? Em primeiro lugar, o Senhor conhece o sofrimento da sua igreja. Volte para o texto aí, versículos 8 e 9. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver.
Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nessa carta, o Senhor Jesus diz muitas coisas importantes à igreja de Esmirna. Primeiro, ele diz: estas coisas diz o primeiro e o último. O que, é que significa isso? Jesus quis dizer para aquela igreja que quem estava escrevendo para ela, quem estava falando com ela, era nada menos que aquele que é eterno, primeiro e último. Eu sou eterno, quis dizer o Senhor para aquela igreja. Ele estava antes do começo e estará depois do fim. Então, quem é eterno tem todo o poder e toda a autoridade para resolver qualquer problema, qualquer situação. E que, portanto, a igreja que estava sofrendo, padecendo perseguição, não precisava ficar com medo, porque o Senhor estava com ela. Então, o Senhor governa a história, sendo Ele eterno, soberano, Senhor absoluto. E é esse mesmo Jesus que escreve para aquela igreja. Que privilégio maravilhoso. É claro que esta escrita, ela não serviu apenas para aquela igreja, serviu para nós hoje e serve. Quando nós lemos essa carta, nós somos confortados, encorajados a continuarmos firmes a despeito dos problemas e das perseguições que, porventura, nos sobrevêm. Ele disse mais: eu venci a morte. Não é isso que ele diz lá no versículo 8, no finalzinho? Que esteve morto e tornou a viver. Quem venceu a morte tem todo o poder. E ele que venceu a morte nos dá também o poder para vencermos a morte. Nós venceremos a morte porque o Senhor há de nos ressuscitar. A morte eterna não vai mais nos tragar. A morte eterna não traga mais aqueles que confiaram, que creram no Senhor Jesus Cristo. A não ser que a pessoa não tenha crido no Senhor Jesus Cristo, esta pessoa não, esta pessoa passará pela segunda morte, que é a morte eterna. Então o Senhor disse: eu venci a morte. Eu estive morto e tornei a viver. Isto nos dá esperança para enfrentarmos toda e qualquer perseguição e ameaça. Não temos perseguições físicas aqui no Brasil, mas nós temos que estar preparados. Quem é que sabe do amanhã? E se nós não estivermos preparados? E se a igreja não estiver preparada? Está vendo? O pastor não falou sobre a necessidade de nós nos prepararmos e veio a perseguição e agora estou despreparado. Pois é, estou falando agora para nós nos prepararmos para eventuais perseguições. Se elas não vierem, melhor. Mas se vierem, nós estaremos preparados com a graça de Deus e enfrentaremos e venceremos. O Senhor disse ainda para aquela igreja: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A grande verdade é que o Senhor conhece a dor da igreja. A perseguição pela qual a igreja estava passando, o Senhor conhece. Os crentes foram expoliados ou roubados. Os crentes foram perseguidos. E por causa do roubo, na perseguição, sabe o que aconteceu? Eles tiveram que fugir. E os filhos de Satanás tomaram seus bens, se apossaram das suas propriedades. Então os crentes ficaram pobres, certo? Então, eles ficaram pobres. Foi o que aconteceu. Pobreza, rejeição e sem recursos. Era uma igreja premida, espremida, sofrida, acuada. Mas o Senhor disse: eu estou contigo. Seja fiel mesmo diante da perseguição, igreja. Ele disse mais ainda àquela igreja:
Conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui é uma referência aos falsos judeus daqueles dias. Porque os judeus necessariamente não eram anticristãos, exceto alguns que promoveram perseguição aos próprios cristãos. Antes do Império Romano, quem perseguia os cristãos eram os judeus. Então Jesus chama eles aqui, sabe de quê? De falsos judeus. O Senhor chama eles de que eles estavam blasfemando contra o próprio Deus, contra Jesus. Aqueles que se declaravam judeus. Aí Jesus chama eles de sinagoga de Satanás. Eles se reuniam, mas quem estava dirigindo as suas vidas era Satanás, não era Deus. Porque ainda que alguns não quisessem crer no Messias, mas promover uma perseguição aos cristãos é outra coisa. Então, os falsos judeus promoviam a perseguição religiosa vergonhosamente. Não tem nada pior do que uma religião promover uma perseguição de outra religião. Você tem até liberdade de criticar. Você pode até dizer que a outra religião está errada, porque não está de acordo com a palavra de Deus. Agora, promover uma perseguição, como fizeram os judeus naquela época, é uma vergonha. E Jesus chama a sinagoga de Satanás. Mas o Senhor estava presente no meio da sua igreja. Pense aí, por exemplo, para a gente entender o que é isso. Pense numa mãe cuidando do filho que está no hospital. O filho está dizendo, está doendo muito, mãe. Mas aí ela diz assim, eu sei, filho, mas eu estou aqui com você. Pois é, na perseguição, a igreja diz, Senhor, está doente, está sofrido, é muito difícil. E o Senhor Jesus diz: eu sei, filho, mas eu estou aqui com você. Então se lembre, na hora da luta, da provação, o Senhor, ele não está indiferente. Ele está do seu lado, ele está do nosso lado. Em segundo lugar, o Senhor fortalece a sua igreja e a prepara para as tribulações que poderão aparecer. Versículo 10, veja aí, por favor, na sua Bíblia. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele fala aqui, meus irmãos, algumas coisas importantes. Primeiro, não tenha medo do sofrimento. Não é isso que diz no versículo 10? Não temas as coisas que tens de sofrer. Falando para aquela igreja, a igreja de Esmirna, ele que controla cada situação, sabe o que seu povo terá que passar. Irmãos, Deus sabe o futuro, Deus sabe o amanhã. Não, nós não sabemos, mas Ele sabe. E o próprio Senhor revelou à sua igreja: não tenha medo que vocês vão enfrentar. Também nos diz a nós: não tenham medo do que vocês vão enfrentar, o que vocês vão passar. Ele revela que estão prestes a entrar num período de sofrimento. Então, o Senhor anima aquela igreja. Recentemente, meus irmãos, uma igreja na Nigéria foi destruída. Sim, foi destruída pelos radicais islâmicos. Mas os cristãos continuaram a se reunir naquele templo destruído. Imagine aí um templo, tiraram o telhado do templo, quebraram algumas partes das paredes e aqueles cristãos que tinham fugido voltaram e agora estavam dentro daquele templo, sentados em pedaços de tijolos, em pedaços de madeira, e eles estavam ali louvando e glorificando ao Senhor. A igreja nigeriana persevera na fé, mesmo enfrentando severa perseguição dos extremistas islâmicos.
Estima-se, meus irmãos, que mais de 365 milhões de cristãos do mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado de sua fé em Jesus Cristo. Esta informação é da revista Portas Abertas, a entidade Portas Abertas, que faz um trabalho muito importante no meio dos cristãos perseguidos mundo afora. E eles sempre divulgam uma relação dos 50 países mais perigosos para se viver por causa do Evangelho. Esses cristãos têm direitos quanto à liberdade religiosa negados, tornando-se vulneráveis a hostilidades em diferentes esferas: vida privada, família, comunidade, nação e igreja. Eu fico imaginando como deve ser muito difícil, como deve ser triste morar num país como esse, onde você não pode ser cristão livremente, onde você não pode ir para uma igreja, você não pode ir para sua casa com uma Bíblia debaixo do braço, você não pode fazer uma reunião de estudo bíblico numa casa, uma célula, porque até os vizinhos denunciam todos os atos pelo diabo. E aí eu fico a perguntar que no nosso país nós não temos esse tipo de perseguição. Mas por que é tão pouca a frequência dos cristãos, dos crentes nas reuniões, nos estudos bíblicos? Nós precisamos intensificar mais a nossa frequência. Nós precisamos nos envolver mais com a obra, com o serviço. Nós precisamos estar mais buscando ao Senhor, meus irmãos, enquanto estamos em tempo de paz, porque virá o tempo de guerra, virá o tempo de perseguição em que os cristãos não poderão mais se reunir livremente. Ainda mais, no versículo 10, diz assim: Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. Os cristãos em Esmirna precisam estar plenamente cientes de que estão travando uma guerra espiritual com o diabo. Sim, é uma guerra, não é simplesmente com os homens, é com o próprio Satanás, que Satanás insufla as pessoas para perseguirem os cristãos. Satanás vai lá e faz com que as autoridades e até as pessoas que não fazem parte, né, do poder do Estado perseguem os cristãos. Por isso, são instruídos a permanecerem atentos, pois o diabo incitará as autoridades que prenderão alguns membros da congregação com a possibilidade real de serem mortos. Então o diabo ele vai lá e parece que entra na mente, no coração, principalmente das autoridades, para promover a perseguição contra a igreja de Deus. Não é assim em muitos países ainda hoje. Não é assim em alguns países do Oriente Médio, onde você não pode sequer ter uma Bíblia, onde você não pode sequer ter um aplicativo de Bíblia no seu celular. E quando alguns crentes são encontrados com aplicativo de Bíblia, eles vão até presos, e não poucos são até mortos. Então, meus amados irmãos, essa perseguição terrível, causará medo no coração dos crentes. Eles devem se preparar para o confisco dos seus bens e de suas propriedades, pobreza extrema e calúnia. É exatamente o que adverte o Senhor na sua palavra neste texto aí de Apocalipse. Jesus diz que essa ameaça à vida deles servirá como teste de fé que eles têm nele, no Senhor. É muitas vezes isso que acontece. De repente, o Senhor permite uma prova para testar a nossa fé. Aí as pessoas ficam perguntando por que esta perseguição, por que esta aprovação, por que isso, por que aquilo. O Senhor está dizendo, eu estou provando a sua fé, para ver se você realmente é crente de verdade.
para ver se você realmente me ama, para ver se você realmente vai continuar firme nos meus caminhos. Então, nós precisamos estar atentos. Em terceiro lugar, o Senhor diz que a tribulação será breve e tereis tribulação de 10 dias. Significa dizer, então, que é um tempo, não é propriamente 10 dias, mas um tempo definido, que possivelmente significa um tempo breve de perseguição, como de fato aconteceu naqueles dias ali, na época do Império Romano. O Senhor disse para que eles fossem fiéis até a morte, como diz lá no versículo 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é a plenitude da vida. Ela é um emblema da suprema alegria e felicidade e da glória e imortalidade. Se os santos de Esmirna tivessem que pagar com a própria vida seu testemunho de Jesus, eles receberiam vida imperecível na glória eterna. Se nós tivermos, meus irmãos, que pagar com a nossa própria vida, nós receberemos a coroa da vida eterna. Em terceiro e último lugar, para nós concluirmos, o Senhor faz promessas aos vencedores. Veja aí no texto, versículo 10, 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então o Senhor diz duas coisas aí. Primeiro, ouçam o Espírito. Segundo, o vencedor terá imunidade da segunda morte. A verdadeira vitória não é evitar o sofrimento, mas vencer mesmo com ele. Os vencedores não são os que escapam da morte, mas os que permanecem firmes até o fim. Os cristãos, quando eram perseguidos lá no Império Romano e que eram colocados, por exemplo, na arena, as pessoas, muitas delas, pensavam que eles estavam sendo derrotados. Muito pelo contrário, eles estavam sendo vitoriosos. Porque quando o Império Romano matava muitos crentes, o dobro de pessoas se convertia. O Senhor, ele não perde batalha. Qualquer um que morre por amor ao Evangelho, essa pessoa não perdeu, ela ganhou, porque ela vai para a glória. E outras vidas serão convertidas. Lembra quando o Estevão, Diácono Estevão, morreu apedrejado pelos judeus? Paulo viu aquilo, aliás, ele foi até conivente com a morte de Estevão. Ele se converte posteriormente. Ele ficou tão impressionado com a fé daquele homem que ele se converteu. As pessoas, então, quando eram colocadas lá na arena, né, no circo, e as feras devoravam, muita gente ficava tão impressionada que pensavam da seguinte maneira: essas pessoas não estão dando as suas vidas à toa. Essas pessoas creem verdadeiramente que Jesus Cristo é Deus e que ele salva as suas vidas. Do contrário, elas negariam a sua fé. Porque elas não eram obrigadas a morrer, não. Elas eram obrigadas a negar a fé, sob pena de morte. Caso não negassem a fé, morreriam. Então elas preferiam morrer a negar a fé. Então, se lembre sempre, o Senhor, ele promete a vida eterna, a glória, ter fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa carta não se dirige apenas à congregação em Esmirna, essa carta que nós lemos aí, mas a todas as igrejas, tornando-a em conjunto com as outras cartas, que foram 7, uma mensagem universal. Esta mensagem é para mim e para você. O Senhor está dizendo, o Senhor não garante imunidade cristã. O Senhor não garante que nós seremos sempre protegidos
protegidos da morte física aqui nesse mundo. Ele não garante que não seremos protegidos, que não seremos perseguidos, mas ele garante que nós teremos a coroa da vida. Ele garante que estará conosco. E aí eu fico a perguntar: se por um acaso viesse uma grande perseguição, quantos de nós nos manteríamos firmes, fiéis, comprometidos com o Senhor? Eu não sei se eu já contei para vocês aqui uma ilustração. Vou contar para os que não ouviram ainda. Uma certa vez, num desses países aí, onde o evangelho era proibido, entrou um homem com uma arma na mão, na igreja, e apontou a arma para os crentes e disse assim: todo mundo aí tem que negar a fé. Todo mundo. E quem não negar a fé vai morrer. E aí ele pega, apontou a arma e deu oportunidade para todos que quisessem negar a fé sair e ir embora. E aí foi saindo um, dois, três. Algumas pessoas foram saindo e ao final ficaram apenas umas três, quatro pessoas mais ou menos. E este homem continuava com a arma apontada. E ele disse: vocês não vão sair, não? Vão querer morrer? E eles disseram: não, vamos continuar firmes, nós não vamos negar a nossa fé. E aí, depois de alguns minutos, aquele homem abaixa a arma e diz assim: eu não sou terrorista, eu sou um cristão também. Eu estava aqui provando a fé de vocês. E os que saíram? E os que negaram a fé em Jesus? Percebem como são as coisas? Eu fico a pensar, meus irmãos, eu, numa situação dessa, no meio desse, num país desse, o Senhor quer que nós nos mantenhamos firmes, porque Ele garante que nos dá a vida eterna, a coroa da vida. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E o que é um vencedor? É um supercrente? Não. É aquele que se mantém firme, que não nega a fé em Jesus. A primeira morte, que, de acordo com a Bíblia, se refere ao falecimento físico. A segunda morte significa a separação eterna de Deus. Então, quem for fiel até a morte não sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? É o sofrimento eterno. É isso que é a segunda morte. Mas os infiéis sofrerão o dano da segunda morte. Os santos podem sofrer a morte física, às mãos dos seus perseguidores, mas nunca serão separados de Deus. Deu para entender, não é? A morte física ela pode vir. A morte física ela pode acontecer como resultado da perseguição, mas nós não passaremos pela morte, pela segunda morte, que é a morte eterna. Mas os seguidores do anticristo, aqueles que perseguem os cristãos, sofrerão o dano da segunda morte, ou seja, a morte eterna. Porque além de não crerem no Senhor Jesus Cristo, ainda perseguem os filhos de Deus. Em contraste, os ímpios serão lançados no mar de fogo e sofrerão a morte eterna. Isso significa que não sofreram, isso significa que não sofrerão a extinção, mas sim um castigo sem fim. Tem gente que pensa que morreu, acabou, mas não é assim. Não é assim. Quando nós morremos, a gente vai comparecer diante do tribunal de Deus. Os ímpios, quando eles morrem, eles não se acabam, eles não são extintos, eles não desaparecem. Pelo contrário, eles vão ter que comparecer diante do tribunal de Deus e ser julgados e condenados e lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E isso significa sofrer eternamente, porque não se arrependeram, não creram no Filho de Deus. Não creram no Senhor Jesus Cristo.
E quem diz isso não sou eu, é a própria Bíblia, é a própria palavra de Deus. Portanto, é claro que vale a pena ser fiel, ser íntegro e comprometido com o Senhor. É claro que vale a pena servir ao Senhor Jesus Cristo. É claro que vale a pena até ser perseguido por amor ao Evangelho. Porque quem garante é o Senhor, que nós estaremos para sempre com Ele. E Deus não mente. Deus garante que assim será e nós estaremos com Ele para todo sempre. Jesus sabe o que você está passando. Não tenha medo do sofrimento. Ele tem um propósito. Seja fiel até o fim, mesmo quando for difícil. A vida eterna está reservada aos fiéis. E somente aos fiéis, aos que creem, aos que confiam e aos que se mantêm firmes e fiéis até o fim. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplique em nosso coração. Queremos te agradecer porque o Senhor graciosamente nos deu a vida eterna. Muitas vezes a tua igreja é perseguida, a tua igreja, Senhor, é espoliada, é roubada. Muitos dos nossos irmãos morrem por simplesmente serem crentes, mas nós queremos te agradecer porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, sofreu muito mais. O nosso Salvador morreu pendurado numa cruz, numa ensanguentada cruz. E ele pagou os nossos pecados daquela horrível cruz, com a própria vida, até o último fôlego. E ele morreu para nos salvar. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e reina e vive pelos séculos dos séculos. Senhor, nós colocamos a cada dia, a cada manhã, a cada momento, a nossa vida nas tuas mãos. Segura-nos bem firme, preserva-nos bem firmes. E não permitas que haja em nós apostasia, infidelidade, negligência, mas que haja em nós, Senhor, lealdade, firmeza, para que nós possamos nos manter firmes nos teus caminhos, Senhor. Livra-nos da frieza espiritual, da indiferença, da fraqueza. Livra-nos, Senhor, da apatia e dá-nos a graça para que nós sejamos crentes verdadeiros, autênticos, comprometidos com a verdade, com a palavra, com o reino de Deus, com a obra de Deus, com as escrituras sagradas, com a oração, com a vida santa na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Perdoa, Senhor, se nós temos sido negligentes, omissos, fracos, e nos ajuda a melhorar, Senhor. E nos ajuda a crescer na tua santa presença. Nós oramos gratos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.